Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Avilatube Cursos e dessa vez trazendo a você um vídeo relacionado a efeito de ouro no Photoshop. Aqui vamos aprender como transformar qualquer imagem ou qualquer objeto em ouro. Vem comigo, acompanhe o vídeo até o final e aprenda esta incrível técnica para aplicar no seu dia a dia. Para esta aula eu vou usar duas imagens como exemplo, no qual eu já tenho aberta no meu Photoshop, que é a Mulher Maravilha e eu tenho também aqui o Kratos e o seu filho Loki, pois bem? Bom, para início de tudo, é necessário que para a aplicação desse efeito você tenha uma imagem que não contenha fundo. Então você pode ir lá no Google procurar por imagem sem fundo ou imagem com fundo transparente. Pode até mesmo pegar imagens com fundo de uma única cor, fundo preto, fundo branco, e após retirar o fundo para fazer essa tratativa, para aplicar esse efeito, beleza? Uma vez que você já tem a imagem da proporção necessária para a aplicação do efeito, você vai dar início fazendo o seguinte, vai pressionar Ctrl Shift N para criar uma nova camada, e essa camada você vai adicionar uma cor que vai ser o fundo da imagem. No caso, eu vou utilizar a cor preto, beleza? Você vai inverter as camadas para que a sua imagem fique acima do fundo. E aqui nós vamos começar a fazer a tratativa para que o efeito seja aplicado. Primeiro de tudo, vocês têm duas possibilidades de fazer as aplicações que serão mostradas aqui. A primeira é indo através do menu Image e vindo em Adjustments, e você pode entrar na opção Black e White. Ou, se você preferir, você pode também pressionar Ctrl Shift U, que vai fazer o mesmo processo. Uma vez que você transformou a imagem em preto e branco, você vai pressionar Ctrl J para duplicar essa imagem. E nesta imagem duplicada, você vai alterar de normal para diferença. E aí, mais uma vez, você vai ter duas opções de alteração. Novamente, você vai poder vir em Imagem, Adjustments e clicar na opção Inverte. Ou, se você preferir, você pode pressionar Ctrl I para fazer a inversão das cores. Funciona da mesma forma. Feito isso, você vai selecionar as duas camadas, a camada no qual você havia deixado preto e branco e a camada no qual você acabou de fazer as inversões necessárias. Segurando o Ctrl, você vai selecionar as duas e com as duas selecionadas você vai pressionar Ctrl E para que elas se juntem. Novamente, vocês vão pressionar Ctrl J para duplicar essa configuração que foi feita. E novamente vocês vão pressionar Ctrl Shift U para deixar a imagem em preto e branco. E vão também colocar a opção de diferença. E mais uma vez vocês vão pressionar Ctrl I para inverter as cores. Novamente, vocês vão segurar a tecla Ctrl, selecionar as duas camadas e pressionar Ctrl E para que elas se juntem, beleza? A partir daqui é o efeito da aplicação de ouro. O que nos resta agora? Nos resta colocar as cores necessárias para que o efeito fique semelhante a uma aparência de ouro. Como nós vamos fazer isso? Nós temos aqui ao lado o painel em vertical, no qual nós temos uma opção chamada Adjustments. E dentro da opção Adjustments, nós temos aqui, dentre várias opções, nós temos a Gradient Map. Clicando na Gradient Map, vai abrir aqui o painel de propriedades em relação a gradiente e você vai colocar as cores necessárias para que o efeito dê certo. Quais são as cores que nós vamos colocar? Vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos abrir aqui uma paleta com cores pré-definidas, onde há 3 paletas de cores. E essas paletas nós vamos modificar as cores que vai em cada uma delas. A primeira, vocês vão colocar a seguinte configuração: 2, D de dado, 1, 2, 0, 3. E vão pressionar OK. Vão também abrir a segunda configuração, a segunda paleta de cores, e vão colocar a letra C de casa, 27, E de elefante, 0A e vão pressionar OK. E na última paleta vocês vão colocar a seguinte configuração: F de faca, 0, E de elefante, 9, B de bola, E de elefante novamente e vão pressionar OK nas duas caixinhas que estão abertas.
Fazendo isso, você tecnicamente já adicionou o efeito de ouro para sua imagem. Porém, esse efeito ele não está apenas na Mulher Maravilha ou em qualquer outra imagem que você tenha pegado para acompanhar esse vídeo, mas se você observar, ele também está no fundo. E nós não queremos que essas cores elas sejam aplicadas no fundo. Para que nós possamos colocar essa cor apenas na Mulher Maravilha, apenas na imagem selecionada, nós vamos aqui na camada do gradiente, segurar a tecla Alt e vamos clicar. Fazendo isso, nós vamos jogar a cor no qual nós configuramos para o objeto que está na camada abaixo, ou seja, para a imagem que não há fundo. Bom, aqui tecnicamente vocês já conseguem observar que há realmente uma aparência de ouro. Se vocês não gostarem da forma que está atualmente, vocês também podem marcar a opção chamada Reverse. E ele vai fazer uma inversão daquelas cores que nós acabamos de colocar. Dependendo da imagem, dependendo do ângulo ou dependendo dos detalhes, acontece muito de você usar para que o efeito ele fique o mais natural possível. Pois bem, eu vou marcar para que vocês tenham a percepção. Olha só a diferença quando está sem o reverse para quando nós adicionamos o reverse. Para o meu caso, para a minha imagem, com a opção de reverse ticada, ela ficou 100% melhor do que a opção sem ticar. E aqui nós temos propriamente o efeito de ouro que nós conseguimos aplicar literalmente em qualquer tipo de objeto que nós queiramos, desde que não haja fundo, desde que não haja coisas para atrapalhar o efeito, tá bom? Bom, e aí como um exercício de fixação, nós vamos fazer também isso entre o Kratos e o Loki, o seu filho, em God of War Ragnarok, beleza? Então, novamente, vamos pressionar Ctrl Shift N para criar uma nova camada. Vamos adicionar a cor preta nesta camada para que ela vire o fundo da nossa imagem. Na imagem no qual nós vamos fazer o efeito, nós vamos pressionar Ctrl Shift U para que fique preto em branco. Vamos pressionar Ctrl J para duplicar esta imagem. Nesta imagem duplicada, nós vamos alterar para Difference e vamos pressionar Ctrl I para fazer a inversão das cores. Vamos segurar o Ctrl e vamos selecionar as duas camadas no qual faz parte da imagem preto e branco e da imagem com cor invertida e vamos pressionar Ctrl E para juntar as duas. Vamos pressionar Ctrl J mais uma vez e de novo vamos pressionar Ctrl Shift U e vamos aplicar Difference e Ctrl I para fazer a inversão mais uma vez. De novo, vamos selecionar as duas segurando o Ctrl e pressionando o Ctrl E, nós vamos juntá-las, pois bem? E aí nós vamos novamente atribuir o gradiente para a imagem. Então nós vamos em Adjustments, vamos achar aqui o gradiente Map e vamos configurar mais uma vez a paleta de cores com as cores necessárias para o efeito dar certo. De novo, eu vou pegar aqui uma paleta de cor pré-definida que já vai haver 3 paletas. Na primeira, novamente, eu vou colocar aqui a configuração 2D de dado 1203 e vou pressionar OK. Na segunda paleta, eu vou fazer a seguinte configuração: C de casa 27, E de elefante 0A e vou pressionar OK também. E por fim, a última paleta, nós vamos colocar a configuração que é F de faca, 0, E de elefante, 9, B de bola, E de elefante mais uma vez. E novamente vamos pressionar OK. Se você quiser salvar essa configuração para que toda vez que você tiver a necessidade de fazer esse efeito, não precisar ficar colocando de forma manual, você pode adicioná-la aqui, ó. Você pode vir aqui aonde o name está como custom e colocar efeito ouro, por exemplo. E vocês podem pressionar em new. Fazendo isso, vocês vão adicionar essa ticagem, esta configuração de cores, e toda vez que vocês precisarem acessar, ao invés de vocês colocarem paleta por paleta, código por código em cada uma, vocês simplesmente vão clicar aqui e vão pressionar OK e ele já vai acatar as cores para vocês. Novamente, nós temos aqui o gradiente, porém ele ainda está pegando no fundo da imagem, nós não queremos isso.
Então, mais uma vez, nós vamos segurar a tecla Alt e vamos clicar para que o gradiente ele seja atribuído apenas no objeto da camada abaixo. E aí você vai novamente observar se a tonalidade de cor condiz com o seu gosto. Se acaso não estiver bom, vocês marcam a opção de reverse e vocês vão conseguir ter a percepção em uma tonalidade mais natural possível. Eu vou dar um zoom aqui para vocês terem a percepção e ver os detalhes de perto como este efeito fica bonito, beleza? Vou voltar no da Mulher Maravilha para mostrar para vocês também em detalhes como ficou. A gente acabou passando batido. Olha só que bacana. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal Avilatube Cursos. Dessa vez trazendo a você um efeito para transformar qualquer objeto em ouro. Um efeito bem simples e bem fácil de se fazer. Se você acompanhou o vídeo até aqui, se de alguma forma eu sanei o seu problema ou eu tirei a sua dúvida, não deixe de comentar para que eu possa saber e futuramente trazer vídeos relacionados para tentar te ajudar ainda mais. E se você ainda não é um inscrito, gostaria que você se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação. Fazendo isso, você me ajuda e você principalmente se ajuda a não perder mais conteúdos, mais efeitos, mais truques, mais dicas, mais tutoriais de Photoshop que serão postados em breve. Bom, eu me despeço por aqui, fica com Deus e até mais.